Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar por que o HGRU está vendendo quase todos os seus imóveis. Bem, na verdade, o que está acontecendo com o HGRU? Bem, entender o que está acontecendo com o HGRU é muito importante para todo investidor de fundos imobiliários, porque você pode entender na prática o funcionamento de uma gestão ativa de fundos imobiliários de tijolo. E você pode usar os mesmos conhecimentos que você adquiriu agora nesse vídeo daqui para sua análise em outros fundos imobiliários. Porque na verdade o que está acontecendo com o HGRU hoje não é algo que aconteça só com esse fundo, mas com vários outros também. Então por isso que eu acho muito interessante entender exatamente o que está acontecendo atualmente no HGRU. Mas primeiro, vamos só falar um pouquinho sobre esse fundo, vamos dar um overview. Ele é um fundo criado em agosto de 2018, então ele já tem aí por volta de uns 4 anos, e ele é gerido pela CSHG. A CSHG, a Red Griff Credit Suisse, ela é considerada pela maioria das pessoas uma das melhores gestoras do mercado de fundos imobiliários. E por que ela é uma das melhores? Bem, porque ela tem vários fundos imobiliários já muito antigos, com 10, 15 anos, e que durante esse período fizeram um ótimo trabalho. Então, apesar de ter alguns problemas nesses fundos da CSHG, ao longo do tempo, foram problemas muito menores do que os outros fundos passaram. Bem, nos últimos 10 anos, o setor de escritórios passou por uma crise muito grande, e a vacância média no ramo de escritórios nos últimos 10 anos foi por volta de 30%. Se você ver a vacância média dos últimos 10 anos do HGRE, você vai ver que é muito menor. Ou seja, apesar dos fundos terem passado por problemas, foram muito menores do que os outros fundos das mesmas categorias. E por isso que a CSHG é considerada uma gestora tão boa assim. O valor patrimonial do HGRU é de 2,2 bilhões de reais e ele é um fundo de renda urbana, ou seja, ele compra vários imóveis de rua. E podem ser imóveis de rua, tipo uma loja de varejo, tipo a Pernambucanas, podem ser supermercados, podem ser imóveis educacionais, que ele tem um pouquinho também. Então aqui a gente vai falar basicamente das lojas das Pernambucanas que ele comprou recentemente e agora está vendendo. Então esses daqui são os imóveis que ele tem participação. Aqui a gente consegue ver a participação dos imóveis por classe de ativos e por estado, sobre a porcentagem do valor patrimonial e sobre a receita contratada, ou seja, sobre o aluguel que ele recebe do imóvel. E você analisando esse gráfico, você fazendo a conta, você vai ver que por volta de 26,7% de todo o patrimônio do HGRU estão nos imóveis das Pernambucanas, que é os imóveis que eles vêm vendendo atualmente. Tá bom, mas por que ele vem vendendo esses imóveis e qual que é o problema desses imóveis para eles estarem vendendo eles? Bem, é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Mas se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação desse vídeo, tá bom? Mas agora vamos falar sobre o grande problema dos imóveis da Pernambucanas. Bem, na verdade não tem problema nenhum. O que o HGRU está fazendo, vendendo esses imóveis, é destravando o valor e gerando mais valor para o investidor. E é exatamente o que a gente vai mostrar agora. Porque lá no começo de 2020, se eu não me engano, ele comprou vários imóveis da Pernambucanas numa tacada só. Então ele foi lá e pagou um determinado valor em cada um desses imóveis, beleza? E com o passar do tempo, o que acabou acontecendo com esses imóveis? Bem, na verdade, eles acabaram valorizando bastante, e alguns desses imóveis acabaram recebendo uma oferta de dinheiro muito maior sobre o que eles tinham pago lá no começo de 2020. E acabou sendo muito interessante essa oferta. E o HGRU acabou aceitando muitas das ofertas que ele recebeu para vender esses imóveis. Então, na prática, é como se o HGRU estivesse comprando no atacado, e com isso ele conseguiria um certo desconto por comprar tantas lojas assim, de uma tacada só, e vendendo no varejo quando ele vê a oportunidade. Então, quando tem uma boa oferta, ele vende aí de uma em uma e consegue aí receber um valor muito interessante pela venda dessas lojas. Isso acaba destravando muito valor, acaba sendo muito bom para o investidor, porque ele pagou um determinado valor e agora está recebendo um valor muito maior por essas lojas. Então, na verdade, todo o portfólio de lojas da Pernambucanas que o HGRU tem sobre sua gestão, na verdade, alguns ele já está vendendo assim que ele encontra uma boa oferta. E quando você vê os fatos relevantes saindo falando, o HGRU vendeu mais um imóvel, na outra semana fala que ele vendeu mais um, na outra semana fala que ele vendeu mais dois, você acha mesmo que ele está vendendo tudo, mas na verdade não. Essas lojas da Pernambucanas não são muito grandes, são mais ou menos pequenas, de tamanho médio, então ele consegue vendendo aos poucos sem que isso represente um grande percentual para o fundo imobiliário. Então, na verdade, está turbinando muito o rendimento que você vai receber esse valor lá em dezembro desse ano. E vale só lembrar que você vai receber esse valor em dezembro, porque a Credit Suisse tem uma política de todo ganho não recorrente, ou seja, todo ganho com venda de imóveis ser pago no mês 12 e no mês 6 e não diluído ao longo dos meses. É só uma política que a gestora acaba tendo, mas aí você vai receber um dividendo muito interessante lá em dezembro, mas vale aqui só ressaltar que ele tem ainda muitos imóveis, dá para ele vender ainda muitos imóveis, vendendo obviamente um pouquinho por vez por um bom tempo.
Porque esses imóveis da Pernambucanas não são tão grandes assim e não tem uma concentração tão grande assim no fundo imobiliário apenas um imóvel. Então a HGRU está conseguindo aí destravar muito valor para o investidor. E gente, eu vou estar recomendando que você veja um outro vídeo sobre o HGRU e se inscreva no canal para ficar por dentro do próximo vídeo.